a gente resgatar, né, essa ação de 85 aí, e a gente faz questão de resgatar principalmente para os empregados mais novos, que eu acho que só sobrou de 89, 9 mil pessoas no país, né? Então a tendência é a gente sumir também, tá? A gente ficar fora. E eles precisam de entender o porquê que eles trabalham 6 horas, né? Que a gente trabalha 6 horas, né? E vocês é que são os responsáveis por isso. Mas a gente agradece muito a vocês que em 85, né, tiveram essa força, essa garra, para que as pessoas de hoje também se sintam empolgados e com a responsabilidade de manter essa empresa, né, 100% pública, defendendo empregados, tendo coragem de ir para a rua, que essa coragem está difícil, está muito difícil. O mundo digital está deixando a gente totalmente apático das coisas que estão acontecendo, está prejudicando a nossa empresa. Tá? Então eu conversei com o Cláudio, conversei com o pessoal da comunicação, da gente dia 30 agora resgatar essa memória, e que ela vai ficar na nossa página lá, para a gente lembrar sempre, e toda reunião que a gente tiver com as unidades que elas têm feito reunião aqui dentro da PCF, a gente mostrar para eles isso aí que está ali no fundo da parede lá, que foi a greve de 85. Então, já agradecer a vocês, nós vamos agradecer muito mais, porque vocês foram os responsáveis por esse ganho, que foi ganho de qualidade de vida, tá? E nós vamos continuar resgatando o que a gente puder resgatar. Para vocês saberem da importância de vocês, o trabalho que vocês fizeram em 85, eu, Neri, nós entramos em 89 e a gente já vinha, né? A conquista que vocês tiveram, nós fomos os primeiros beneficiários, né? Os novos empregados da Caixa. A luta diária dos bancários, né? Que foi de 85, foi depois de 91. Isso graças ao que? A pessoas. Muito obrigado, tá? Vocês iniciaram esse processo em 85. Nós continuamos ali, vocês também em 91, 92. Estamos aqui até hoje. E por uma coincidência, nós estamos aqui hoje, né, o Neri como presidente da PCF, eu como diretor da PCF financeiro, continuando o trabalho do Cuiabano, o trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Viu? E a campanha das 6 horas, gente, ela teve algumas coisas que, no meu ponto de vista, foi um grande sucesso por conta de, basicamente, 4 questões. A primeira delas é que tinha uma bandeira que unificou a categoria toda. A questão das 6 horas, ela passou a ser o grito de ordem dos empregados da Caixa de norte a sul do Brasil. Segunda questão importante é que ela foi trabalhada, não foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Então nós começamos esse processo de mobilização 1 ano antes. A gente fazia de tudo, gente, fazia abaixo-assinado. Vocês têm que lembrar que na época não tinha esse negócio aqui, que hoje controla a vida de todos nós, não tinha celular. Então, o nosso meio de comunicação era jornal, boletim. E como a gente não tinha também nem associação e nem sindicato, porque a gente não era sindicalizado, a gente criou uma comissão que se intitulava Comissão Independente, tem até uma foto aqui, né? Numa das atividades nossas, a gente estava com essa faixa aqui, que começou a mobilizar a categoria. Então, essa foi a segunda questão importante. A gente fez 1 ano de preparação até chegar naquele dia 30 de outubro de 1985. Terceira questão que eu acho que é importante. OLT, Organização por Local de Trabalho. A gente tinha, na época, um representante em cada unidade da Caixa. E, inclusive, assim, uma coisa que ajudou muito a gente é que dos 4.500 empregados que a Caixa tinha no estado inteiro, 1.000 deles estavam localizados num prédio só, que era o prédio da filial. 700 empregados trabalhavam na filial e mais 300 na agência Tupinambás. Então, 1.000 empregados estavam num prédio só, dos 4.500. Mas fora isso, a gente tinha colegas nossos. Na época, eu trabalhava no departamento de pessoal,
eu e mais a Bernadette e a Janice, éramos 3 colegas da comissão independente no mesmo setor, e a gente tinha acesso ao cadastro de todos os empregados. Então, pela matrícula, a gente identificava os novos e fazíamos contato telefônico com colegas em todas as agências do Estado, identificando aqueles que tinham o melhor perfil para serem os nossos representantes lá. E esses colegas recebiam os nossos materiais, os boletinzinhos que a gente fazia à mão, rodava no mimeógrafo, vaquinha nas agências para custear, né? Então a gente fazia com que as informações chegassem no Estado inteiro. No final do dia, no mais tardar no dia seguinte, todo mundo já estava sabendo o que tem acontecido naquele dia. Tinha um restaurante no 12º andar do prédio da filial e o pessoal das agências de Belo Horizonte já tinha costume de vez em quando almoçar lá. Então o pessoal ia muito almoçar lá. O que a gente fazia? Tinha boletim, ligava para o colega, ou ele ou alguém da agência que vinha almoçar, já almoçava, descia 2 andares, passava lá no departamento de pessoal, pegava comigo ou com algum outro colega o boletim e já levava para a agência. Final do dia estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo. A gente fazia tudo, fazia manifestação e um monte de coisa. Nós conseguimos transformar, na época, vocês conhecem Aécio Neves, logicamente, né? O Aécio Neves, ele foi indicado diretor de loterias da Caixa Econômica Federal. Era como se fosse o vice-presidente de hoje. Na época também não tinha vice-presidentes, era presidente e diretores. E ele era diretor de loterias. Ele marcou um sorteio para a Praça 7, sorteio de loteria, com a presença dele. E esses sorteios de loterias tinham a presença de mídia. Isso foi em 1985, lá por volta de abril, maio, não sei. Em 1985, o diretor dele determinou que os empregados da Caixa que trabalhavam na filial iriam descer todas às 4 horas da tarde para a Praça 7. Nós ficamos sabendo disso ao meio-dia, na hora do almoço. Foi uma mobilização geral no prédio todo e na surdina. Quando chegou 4 horas, que era a hora da gente ir para o sorteio, né? Tava todo mundo com um cartazinho das 6 horas debaixo da camisa, foi todo mundo quietinho. Chegando lá, na hora que o Aécio Neves ia começar a falar, ele pegou o microfone, nós todo mundo tiramos o cartaz de dentro e transformamos o que era um sorteio televisionado, cobertura de mídia, transformamos numa poderosa manifestação pela campanha das 6 horas já. Pra vocês verem o nível de organização que a gente tinha, isso tudo em apenas 4 horas. E o engajamento de todo mundo também, né? E o quarto motivo que eu considero de sucesso é que a gente tinha uma liderança unida. A gente não tinha entidades por trás do movimento. Depois de algum tempo, quando a discussão passou a ser nacional, a nossa associação, que ia ter eleição no final do ano de 85, então, por pressão da base deles e por pressão da própria FENAI, a associação aqui de Minas começou a participar um pouco no estilo delas, né? No estilo deles, mas começou a participar um pouco mais. Para nós era interessante também que a gente começou, nesse período, a gente conseguiu fazer algumas assembleias estaduais, e como tinha a associação bancando financeiramente, a organização política da assembleia era nossa. A associação entrava com estrutura. A gente conseguia fazer assembleias com 2.000 pessoas, ou seja, metade da categoria participando de uma assembleia, né? Então, assim, foi um momento de muita participação mesmo. A gente contar essa história agora, eu acho assim primordial, né? Na época a gente usava uma frase em quase todos os jornalzinhos, a gente punha embaixo: quem não tem passado não tem futuro. E eu acho que a gente tinha que resgatar isso. Quem não tem passado não tem futuro, não. O pessoal que está nativo agora não tem a mínima ideia do que isso aconteceu. A mínima ideia do que essa história ela não foi adquirida, né? Ela foi forjada, conquistada, né? A gente tinha 20 anos, 18 anos, 19 anos quando entrou na Caixa. E tratavam a gente com muito desdém, né? Eram os meninos da comissão independente. Ponto melhor de tudo, que a gente, por ter 19 anos, 20 anos, a gente não tinha medo de nada. A gente estava saindo de uma ditadura, mas a gente não tinha medo de nada. Eu lembro que nessa greve, todas as agências pararam.
E tinha uma tal da agência do Barreiro, que eu nunca tive no Barreiro na vida, nessa época, que não parou. Eu fui lá e pus Durepox na fechadura. Eles não fizeram greve, mas ninguém entrou para trabalhar nessa agência. Tem muita história, a gente podia também refazer essas histórias pontualmente também, né? De gente que está aqui, de gente que já foi, que foi muito importante, né? E não ficar, o principal, não ficar fechado a nós mesmos, porque nós já conhecemos a história de Corre Salteado. O importante é que essa moçada nova, né, tenha isso em mãos, tenha essa consciência, né, que 6 horas a Caixa não deu, o governo não deu, foi conquistado, como que foi conquistado, né, e que apesar de tudo, foi bom demais. Foi muito bom. A campanha das 6 horas e o direito à sindicalização, para mim, veio como um pacote só, dentro da minha história. E o que mais me marcou é que eu seria considerado bancário. Eu acho que isso, para mim, na minha história pessoal, né? Porque meu pai falava, você sai da Caixa, mas vocês são bancários, vocês têm que lutar por isso. Então, para mim, o que mais marcou é que a gente passou, após isso, a ser considerado bancário. Eu queria enfatizar um outro ponto também, que para mim foi muito importante. O movimento, a comissão independente, ela já existia quando eu entrei, que foi em 1984, numa reunião que teve no Sintel, que era o Sindicato dos Trabalhadores nas Telecomunicações. Por que a gente fazia reunião no Sintel? A gente não era sindicalizado, não era enquadrado como bancário, então a gente não tinha direito à sindicalização. E essa luta, essa greve, e a vitória, a consequente vitória disso, mudou o panorama da categoria da Caixa dentro do Ministério do Trabalho e com relação a essa questão da sindicalização. Foi muito importante a gente conseguir ser sindicalizado. Isso foi um ponto de virada na vida dos empregados da Caixa. Porque a partir daí a gente pôde ter dissídio, pôde ter entrar na legislação que regulava a greve, fazer greve, ter o apoio de todos os sindicatos. Nós nos tornamos realmente bancários, fomos enquadrados como bancários. E, quer queira, quer não, esse movimento de sindicalização pôde contribuir, na minha opinião, eu acho que na visão de muita gente também, pôde contribuir para que a gente caminhasse para governos democráticos, para governos progressistas, porque é uma massa de gente que tinha consciência crítica, que tinha acesso à informação e tal, que pôde debater isso livremente, e pensar de uma forma diferente como trabalhador. E eu lembro que o mote na época era, como a gente era estatal e tinha uma certa estabilidade no emprego, apesar de ser seletista, a Caixa, Banco do Brasil, BASA, Banco de Brasília, Banco do Nordeste, a gente era meio que ponta de lança do movimento bancário. Então, assim, Bradesco, Itaú, Nacional na época, Banco Real, Minas Caixa, todos eles tiveram foi no bojo desse movimento, entendeu? Então foi uma importância muito grande para o movimento bancário. No mais, é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado. Quero agradecer aqui à APSEF pela chance aqui da gente estar. É um reconhecimento da nossa luta, né? Por todos nós. Eu estou um pouco saudosismo, mas o que você deixa como raiz do mundo? Você está aqui de passagem? A gente não pode passar batido, não. A gente tem que ser referência. Né, Luiz? Cláudio? A gente tem que ser referência mesmo para os que vêm depois. Você não vai ter valido a pena. Cadê a evolução? Cadê a continuidade? A coisa não é estanque, o tempo não é estanque. A palavra é evolução. E para isso, a gente lutou. E lutou com vontade, com toda a nossa alma, com toda a nossa ânima. Até comentei com o Luiz, eu estava no encontro nacional e um moço, um baixinho, não sei se ele era presidente da PSEF do Rio, se era da FENAI, ele me segurando baixo, me puxando, falou, para, larga meu braço. Vem aqui, moço, vem aqui. Eu cheguei, tá vendo lá? Tinha um banner gigante, tipo da altura de lá até aqui, embaixo, e eu estava no centro, com a mão para cima, em frente à agência do base. Ele falou, você acha que eu vou perder a oportunidade de ter você aqui para abrir esse Congresso Nacional? Eu falei, moço, mas você me pegou de saia justa, deixa eu retocar a maquiagem ali, fazer alguma coisa. Então foi uma coisa importante. A palavra se chama reconhecimento.
A questão é afiançar que pode não ser a greve, mas que durou mais tempo, mas que teve a adesão geral. A pessoa fala, até gerente fez greve. Sim, boa parte da gerência fez greve. Mas é como o Luiz falou, foi todo um processo elaborado e foi pensado. Não foi uma coisa de oba-oba, vamos fazer campanha das 6 horas. Não é assim. Teve todo um processo de evolução, de trabalhar, de planejar, tá? Então, não foi um processo simplesmente sem eranimbeira. Foi uma coisa muito pensada e arquitetada, tá? E que realmente eclodiu da melhor forma, que foi a nossa vitória. Quem tem passado tem futuro. Aí, homenagem ao Beto, aos meus companheiros, saudoso Beto. A minha mulher fala, vai, joga fora, tá dando formiga, tá dando cupim, mas tá aí. Manifesto, né? Uma coisa importante das nossas greves, a gente trabalhava demais. E eu que trabalhava na Padeostac, a gente tinha apoio dos clientes. Os clientes apoiavam a nossa greve, porque eles reconheciam o trabalho que a gente tinha naquelas situações difíceis que tinha naquela época, né? Não tinha computador, não tinha nada, e a gente trabalhava, era muito. Eu fazia faculdade na época, primeiro eu tinha que trabalhar para depois ir estudar, sempre chegando depois do horário. Então aqui eu trouxe todo, né, as campanhas depois para a PCF, aqui, que era AEF, né, na época, né? Veio lograr êxito, depois eu cheguei a ser conselheiro deliberativo, o Luiz foi presidente. As campanhas com os telegramas, né? Chamando a atenção da turma, arrecadação financeira para pagar, apoio, né, político, arrecadação financeira para pagar os telegramas, no dia do telegrama. Então tem várias coisas, os resumos que a gente, nos CONECEF da vida, nas assembleias, nas reuniões que a gente tirava, formado a comissão de assessoria e tal, tem todas aqui as deliberações, jornais. Então, quer dizer, quem tem passado tem futuro. O assessor de comunicação perguntou o que marcou, né? Foi a gente sair de economiário, que a Juliana, para bancário. Eu entendi que a gente era bancário. E trabalhando 8 horas, eu deixei de fazer o concurso do Banco do Brasil, porque para mim era a mesma coisa. Lá trabalhava 6 horas e nós trabalhamos 8 horas. Só me lembro de eu trabalhando 6 horas depois que eu vim de São Paulo e comecei a trabalhar em Ouro Preto. Mas aí eu participei da greve das 6 horas, foi muito bom. Né, todo mundo, São Paulo inteiro reunido ali na Avenida Paulista. 6 horas!